Olá pessoal da turma de Eletrônica Aplicada 1, bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui, essa é uma aula que vai ser complementar um assunto que a gente já começou a estudar nas nossas aulas presenciais, que é a parte de seguidor de emissor. Agora a gente vai dar uma olhada ainda falando de seguidor de emissor, mas em amplificadores, que eles visam abordar aquele maior problema que a gente encontrou nos amplificadores classe A, que é a questão da eficiência. Tá? O classe A ele vai proporcionar pouca distorção no sinal de entrada, tá? Na saída, porém o custo disso vai ser a eficiência do amplificador, ela vai ser baixa. Então, como é que a gente consegue colocar estágios no amplificador onde a gente tenha ganhos, mas também a gente tenha uma eficiência maior? Então, é aqui onde a gente vai começar a ver que, por exemplo, aparece a figura do amplificador de operação classe B. A gente conversou rapidamente sobre isso na aula e a gente viu que nesse tipo de operação, o transistor ele vai produzir na saída apenas meia onda, tá? Os primeiros 180 graus do sinal CA, ou os últimos 180 graus do sinal, tá certo? E isso, se não for abordado, ele vai naturalmente provocar uma distorção considerável, tá? A gente está matando metade da onda do sinal, a gente está ficando só com um semiciclo positivo ou semiciclo negativo, e se a gente estiver, por exemplo, falando de um sinal de áudio, então a gente vai ter uma distorção que vai tornar o áudio insuportável, vamos dizer assim. Tá? Então, por que a gente sequer está falando sobre isso? Qual é a vantagem? A vantagem é que quando a gente está nesse tipo de operação, a gente posiciona o ponto Q, tá, no corte para as retas de carga CC e CA. Então, diferentemente do que a gente tinha no classe A, onde a gente posicionava o ponto Q, aproximadamente ali no centro da reta de carga, isso naturalmente fazia com que, quando a gente fizesse essa polarização, tem uma corrente que está passando pelo circuito amplificador, que é uma corrente que está lá para posicionar o ponto Q, mas ela não está sendo utilizada, pelo menos boa parte dela, para amplificar o meu sinal, tá? Para fazer com que eu tenha ganho de potência no meu sinal amplificado lá na minha carga. Parte dessa corrente está ali apenas gerando calor nos resistores que eu usei para polarizar o meu circuito. E isso é o que diminui a eficiência do classe A. A partir do momento que eu estou posicionando o ponto Q no corte, então, eu não estou conduzindo corrente enquanto não estiver passando o sinal CA. Então, se eu não estiver amplificando nenhum sinal CA, eu também, pelo menos nesse primeiro momento, nessa primeira apresentação dessa operação classe B, eu não estou passando corrente que vai estar sendo desperdiçada, simplesmente tendo a energia dissipada nos resistores do meu circuito. Agora, não é aceitável para a imensa maioria das aplicações, tá, eu ter apenas o primeiro ou último semiciclo do meu sinal original. Então, como é que eu resolvo isso aí? Eu utilizo dois transistores. Ele vai me gerar o semiciclo positivo, os primeiros 180 graus, e o segundo transistor, ele vai me gerar os outros 180 graus, né, o semiciclo negativo, se o primeiro estiver gerando o meu semiciclo positivo. Tá? Então, a partir do momento que eu uso dois transistores de forma complementar, então eu estou dizendo que eu estou utilizando um circuito do tipo push-pull. Tá? Então, um transistor vai transmitir durante o semiciclo e o outro transistor vai transmitir no outro semiciclo. Então, enquanto um está conduzindo, o outro está em corte, depois a situação se inverte.
Então, o arranjo que a gente vai ter pode ser esse aqui, tá certo? Esse aqui é um exemplo de um arranjo. Então, no semiciclo positivo, a tensão de entrada do transistor superior está em condução, tá certo? E o inferior vai estar em corte. E no semiciclo negativo, esse aqui vai ser invertido, tá? Percebam que eu estou usando um transistor NPN aqui, e eu estou utilizando um complementar PNP, tá certo? Aqui, para que eu obtenha esse efeito dos transistores operando nos semiciclos diferentes, tá certo? Qual é a função que eu estou dando para os resistores nesse exemplo aqui? Eu estou polarizando cada transistor com aproximadamente 0,7 volt, tá certo? Isso vai fazer com que eu apenas vença aquela barreira de potencial do diodo base emissor, mas não exatamente vai fazer com que eu entre na região ativa do transistor. Eu vou estar ali no limiar do corte, tá? Qualquer coisa que passe, tá certo? Essa barreira aí do 0,7, aí vai colocar o transistor para produzir uma saída, mas se não passar nada, também eu vou ficar ali naquele limiar do corte, e aí eu vou fazer com que a minha corrente que é quiescente no coletor, ela seja zero, tá certo? Então, supondo que eu estou usando resistores de polarização iguais aqui nesse divisor de tensão que eu montei, então o que vai acontecer é que eu vou ter essa relação aqui como sendo válida. A tensão entre os terminais coletor e emissor do transistor, tá? Que é a tensão quiescente aqui, ela vai ser a tensão da minha fonte CC dividida por 2, tá certo? Então, se eu respeito essa suposição de que esses resistores são iguais, então essa relação passa a ser válida também, tá? Vou falar um pouquinho sobre como é que fica a reta de carga CC nessa situação. Não existe resistência CC no circuito do coletor ou do emissor. Antes, tá, na operação a gente tinha um resistor do emissor, a gente tinha um resistor do coletor. Agora, esses caras não existem. O que vai acontecer, como consequência disso, é que não vai existir nenhum limitador de corrente aqui atravessando os transistores, tá certo? E isso é uma situação que exige cuidado, tá certo? Porque eu vou posicionar o meu ponto Q exatamente no corte. Tá ok isso aí? Agora, qualquer variação de temperatura pode alterar a tensão base emissor, tá certo? Do transistor. A gente inclusive encontra essa informação no datasheet, na folha de dados, e isso potencialmente pode induzir correntes muito altas, já que eu não tenho resistores que vão limitar essa corrente. Então, se por acaso variações de temperatura fizerem com que o ponto Q seja deslocado mais para a região ativa, então eu posso induzir correntes que podem danificar o transistor caso eu ultrapasse, tá certo, a potência máxima suportada por esse transistor. Então, a não existência de resistores, de resistência nos terminais coletor e emissor, vai fazer com que a reta CC seja essa reta vertical aqui. E aí é onde está o perigo, tá certo? A reta CA, ela está aqui, tá? O sinal, ele vai operar, porque vai ser um semiciclo só aqui, é porque para um semiciclo ele vai usar toda a extensão da reta CA, a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Até ele chegar na corrente de saturação, e um semiciclo vai passar por aqui, tá certo? Agora, essa questão do ponto que ele ficar no ponto de corte é muito importante para que eu não tenha uma tragédia
porque a corrente induzida aqui no coletor e no emissor, ela simplesmente se tornou alta demais por conta dessa reta aqui, ela ser vertical. Então, a partir do momento que eu posiciono ela fora do ponto de corte, então, do ponto de vista da componente CC, ele vai admitir qualquer corrente que a fonte conseguir jogar, e essa corrente ela pode ser muito alta e isso pode ser trágico, né? Com relação à reta de carga CA, o que acontece é que quando um dos transistores está conduzindo, tá certo? Seu ponto de operação vai mover-se ao longo da reta de carga CA. Tá? Isso aqui vai continuar sendo válido. A única diferença é que eu vou estar considerando apenas um semiciclo. Quando o outro semiciclo estiver ocorrendo, então eu vou continuar em corte aqui, tá certo? Eu não vou sair desse corte, diferentemente da operação classe A, onde esse ponto Q estava no meio e quando vinha o semiciclo negativo, eu simplesmente me estendia aqui em direção ao ponto de corte. Agora eu já estou no ponto de corte, então eu não vou conduzir no semiciclo negativo, ou se eu tiver no outro transistor no semiciclo positivo, certo? O sinal CA pode oscilar até a saturação sem que haja corte, tá? Então, com isso, você tem que a tensão CA máxima de um semiciclo, ela está limitada à tensão da fonte, certo? Essa é uma relação que vai aparecer aqui por conta dessa característica das retas de carga CC e CA numa operação classe B. O circuito equivalente de um classe A, utilizando aqueles dois modelos CA de transistor que a gente viu em sala de aula, tá? O modelo 1, o modelo 2, o modelo T, o modelo Pi, eles vão nos dar essas relações aqui que também são importantes. O ganho de tensão, ele pode ser obtido dividindo-se a resistência total da carga pela resistência da carga mais a resistência interna do emissor, tá certo? Considerando que essa resistência aqui é a resistência total do emissor, tá certo? Então, a partir dessa relação, então a gente vai poder obter esse ganho de tensão. E também, a partir desse modelo, a gente consegue tirar a relação da impedância de entrada da base, que, de forma similar ao que a gente já viu em outras operações, tá? Vai ser o beta multiplicado pela resistência total que aparece lá no meu terminal emissor. No caso é a resistência da carga, mais a resistência interna que o transistor ele vai exercer para que o meu sinal da base chegue até o meu emissor. Agora, tem uma questão aqui que precisa ser levada em consideração, tá certo? Chamada distorção de cruzamento ou distorção crossover. Tá? Isso vai aparecer quando a gente se livrar desses resistores aqui, tá certo? Porque a partir do momento que a gente está posicionando, a gente está polarizando esses transistores para ficar no corte, para ficar exatamente ali naquele 0,7, então a gente vai precisar colocar uma tensãozinha aqui na base e a gente vai precisar fazer com que corrente circule aqui por esses resistores. Então aqui eu me distancio um pouco do que eu comecei falando no início da aula. Eu estou querendo aumentar a minha eficiência sem ter potência dissipada nesses resistores, tá? Bom, se eu me livrar desses resistores, o meu amplificador ele vai funcionar? A resposta é sim, porém vai aparecer uma distorção de cruzamento. Por quê? Porque eu só vou ter agora na base o sinal CA, mas só vai aparecer corrente aqui no emissor quando esse sinal ele próprio vencer a barreira de 0,7 volt aproximadamente para poder atravessar esse diodo base emissor. Como resultado, na saída, toda essa parte do sinal aqui que foi utilizada para vencer a barreira não aparece na saída, tá certo? E isso vai acontecer no outro transistor também de forma complementar.
Então, o resultado é que o meu sinal na saída, ele vai estar distorcido por causa disso. Imaginando uma situação, notem, eu não estou considerando esses resistores aqui. Imagina que esses resistores caíram fora, tá certo? Só nessa situação é que vai aparecer então esse fenômeno da distorção crossover, tá certo? Então, o que vai acontecer graficamente falando é que do meu sinal original, toda essa parte aqui que foi utilizada para vencer, para vencer a barreira do diodo base emissor, ela não vai aparecer no final. Então, no final, tá certo? Na saída, eu vou ter o sinal mais ou menos nesse formato aqui, faltando esses pedaços, tá certo? Os primeiros 0,7 aproximadamente volt de cada semiciclo, e isso gera uma distorção. E se a gente estiver falando, por exemplo, de um amplificador de áudio, essa distorção ela é bastante perceptível, ela não é desejável de forma nenhuma, tá certo? Como é que a gente consegue resolver isso então? Aí a gente vai voltar para o que a gente tem visto até agora. A gente vai sim usar alguns resistores e vai fazer com que a polarização coloque cada transistor exatamente no ponto de corte, mas já vencendo essa barreira de 0,7 volt. Isso na prática é feito fazendo com que a minha corrente quiescente no coletor ela seja aproximadamente aí 5% da corrente de saturação do coletor. Então, a partir do momento que eu vou posicionar meu ponto Q um pouquinho depois, tá certo, do meu ponto de corte, eu vou vencer esse efeito aí da distorção crossover, ok? Falando um pouco de potência, isso não vai mudar com relação aos outros tipos de operação, tá certo? A potência na carga de um amplificador push-pull tá, na classe B é dada por essa relação aqui que a gente já conhece, a tensão de saída ao quadrado dividido por 8 vezes a resistência da carga. Isso aqui é a potência, tá certo, que está sendo transferida para a carga. A potência máxima na carga vai ser basicamente essa mesma relação, sendo que a potência CA, a tensão CA que está transmitida para a carga, ela é máxima, tá certo? Então, a partir daqui a gente vê qual é a potência máxima que a gente pode entregar para a nossa carga. Aqui um exemplozinho, tá? Suponha, isso aqui é super simples, suponha um seguidor de emissor classe B tem uma tensão de alimentação de 30 volts CA, certo? Calcule a potência máxima numa carga com resistência de 100 ohm. Então, vamos lá. A execução máxima de cada semiciclo é a metade da tensão de alimentação, tá certo? Ou seja, cada semiciclo eu vou conseguir produzir no máximo 15 volts. Logo, tá? Considerando os dois semiciclos, né? Considerando VCA máximo, a gente vai ter que vai ser 2 multiplicado pelos 15 volts, tá certo? Da minha fonte de tensão, então vai ser os mesmos 30 volts da entrada, nesse caso aqui por conta da tensão, da fonte de tensão, tá certo? Vai ser a saída. Perdão. Isso, considerando essa fonte de tensão de 30 volts, tá certo? Então, aqui, como a fonte a tensão máxima CA na saída, ela vai ser 30, então vai ser 30 ao quadrado, dividido por 8 multiplicado pela resistência da carga aqui, que é de 100 ohm, então eu vou descobrir que a potência máxima na carga é de 1,13 watts, ok? Continuando a nossa conversa, a gente também precisa conhecer como é que está o dreno de corrente, para que a gente descubra qual é a potência máxima que a nossa fonte CC está entregando para o nosso amplificador, para que a gente tenha uma ideia então de como é que fica o desempenho, tá certo? Como é que fica a eficiência desse amplificador. Então, o dreno de corrente continua sendo a corrente que ela está sendo enviada para o divisor de tensão da polarização, essa corrente aqui eu estou chamando de I1, mais a corrente I2, que é a corrente que está sendo enviada para o coletor, para os transistores mesmo, certo? Então, quando não há sinal CA, essa corrente 2, tá certo? É a corrente quiescente.
E quando existe um sinal na entrada, a corrente drenada ela vai aumentar, tá certo? Então aqui tem um fator importante que eu vou ter um consumo de corrente em 2, tá certo? Aqui pequeno, quando eu não estou amplificando nada, quando o meu sinal CA ele está numa situação neutra, mas a partir do momento que existe o sinal CA e eu vou tendo os meus semiciclos positivos e negativos, então essa corrente ela vai aumentar, tá certo? Agora, ela vai aumentar, mas ela também está sendo aproveitada para amplificar o sinal, tá certo? Então isso não é exatamente uma má notícia. Se toda a linha de carga CA ela é usada em um semiciclo, então como resultado final eu vou ter uma corrente senoidal de meia onda, tá? Vai ser sempre a corrente referente a um semiciclo que está aparecendo na saída. Então a corrente de saturação aqui vai ser a tensão quiescente, tá certo? Entre os terminais coletor e emissor do transistor dividido pela resistência lá da carga. Aí a gente consegue obter esse valor médio de uma onda como sendo a tensão de pico dividido por π, tá? Ou seja, esse valor médio aqui vai ser aproximadamente 0,318 multiplicado pela tensão de pico. Daí a gente vai conseguir descobrir que essa corrente que está indo para o coletor, essa componente I2, vai ser então esse valor médio da tensão, tá certo? Porque a gente vai ter esse formato senoidal de meia onda, 0,318 multiplicado pela tensão quiescente entre coletor e emissor, isso tudo dividido pela resistência na carga, tá certo? Ou então simplesmente pegar 0,318 e multiplicar isso pela corrente de saturação. Então, na ausência de sinal CA, a potência CC é pequena, pois a corrente é pequena. Mas quando há sinal CA, ele vai toda a reta de carga CA e a potência aumenta e vai atingir o limite máximo. A eficiência continua sendo a potência máxima que aparece na carga, dividido pela potência máxima fornecida pela nossa fonte CC, tá certo? Isso multiplicado por 100 para a gente ter esse valor em forma de porcentagem. O resultado é que quando a gente vai fazer esse cálculo para uma operação classe B push-pull, é muito maior que a do seguidor de emissor classe A, tá certo? Então só um exemplozinho aqui bem hipotético. Considera que a potência máxima na carga é de 1,13 W, a resistência na carga é de 100 ohm e a corrente através dos resistores de polarização é de 1 mA. Aí a questão pede determine a eficiência do seguidor classe B. Pois bem, a gente já tem então, tá certo, a corrente através dos resistores de polarização. A gente precisa agora encontrar a corrente que está indo para os transistores, tá? A parte do coletor, para que a gente descubra então qual é o dreno de corrente total. Então aqui aplicando aquela relação que a gente já viu, tá certo? Da tensão máxima multiplicada de um semiciclo multiplicado, tá certo? Por 0,318 dividido pela resistência na carga, então a gente vai ter que 47,7 mA que a gente vai ter como uma componente 2. E aí a nossa corrente de dreno vai ser esses 47,7 somados com o mA que está sendo utilizado lá no divisor de tensão, então a corrente total é 48,7 mA. Tá? A potência máxima fornecida então pela fonte vai ser a tensão da fonte multiplicada pela corrente de dreno, vai ser os 30 volts multiplicado por 48,7 mA, então eu estou entregando para o meu amplificador 1,46 watt. Tá? Como a potência na minha carga é 1,13 e eu estou entregando 1,46, então significa que a eficiência dessa operação aqui é 77,4%, que é uma eficiência consideravelmente maior do que na operação classe A, tá certo? Só uma observação que eu preciso fazer aqui: quando a gente está falando de uma operação em que eu não tenho esses resistores de polarização, tá certo? E eu estou ligando simplesmente a minha fonte de tensão CA diretamente na base dos transistores,
e eu vou ficar refém daquele fenômeno de distorção, de cruzamento, crossover, então eu estou falando de uma operação classe B pura, tá? A partir do momento que eu preciso mover um pouco aquele ponto Q, tá certo? Para que eu fuja dessa distorção crossover, então eu não estou falando estritamente classe B, tá certo? Eu tive que mover um pouco isso, então eu me aproximei um pouco da operação classe A, tá certo? Por conta disso, essa operação em que eu tenho essa polarização movendo ligeiramente aquele ponto, tá? Como a gente falou, para 5% aí da corrente de saturação do coletor, a gente vai colocar essa corrente no coletor aí, então a gente diz que a gente está numa operação AB. Tudo bem que é muito mais puxado por B do que puxado por A, mas se a gente for falar rigorosamente, a gente vai dizer que a gente está na operação AB, tá certo? É só porque quando vocês virem aí a operação AB, então a operação AB é essa, é AB, sendo que com o ponto Q ligeiramente deslocado, para que a gente compense ali para aquele fenômeno de distorção crossover, tá? Essa polarização aqui, ela pode ser feita com divisor de tensão, como a gente vê, tá certo? Então, esses transistores, eles precisam ser complementares, tá certo? Eles não podem ser caras completamente diferentes, não, porque a gente vai precisar que eles tenham similaridades nessa curva aqui do diodo base emissor. Senão, a gente vai ter diferenças aí na saída do semiciclo positivo e o semiciclo negativo, se a gente considerar o sinal original da entrada, tá? Então, esse ponto de corte vai estar ligeiramente aí variando entre 0,6 e 0,7. Agora, existe a possibilidade de que variação de temperatura vai causar essa alteração nessa tensão. E aqui é onde está morando o perigo, tá? Por quê? Porque se esse VBE mudar, essa corrente que está passando aqui no coletor vai mudar. E eu não estou usando resistores para limitar essa corrente. Então eu posso mover o ponto Q para uma situação em que a corrente que vai passar aqui, a corrente induzida, vai ser muito alta, tá certo? E isso é causado pelo fato de que a temperatura vai mudar a tensão, tá certo? Base emissor, isso vai influenciar na corrente aqui. E os resistores, eles não estão acompanhando, tá? Com a variação de temperatura, a resistência desses resistores aqui vai continuar sendo a mesma. Então, essa questão aqui da polarização com divisor de tensão, ela tem esse fator complicador, tá? A gente pode correr desse fator complicador utilizando diodos compensadores para poder acompanhar essa mudança da tensão base emissor, que vai aparecer aqui nos transistores como consequência da variação de temperatura, tá certo? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é eu selecionar diodos que possuam essencialmente a mesma curva base emissor que esses transistores, tá certo? Então, se eu fizer isso e utilizar um diodo para cada transistor aqui, então eu vou conseguir compensar, tá certo? Esse 0,7, e caso essa tensão base emissor alterar, vai ser alterado aqui no diodo também, tá certo? Porque ele vai estar sujeito às mesmas variações de temperatura e, como consequência, eu vou manter a minha corrente aqui constantemente naquele valor próximo ao corte que eu preciso para que a minha operação seja correta, tá certo? Então, a partir do momento que eu substituo o meu divisor de tensão clássico por esse aqui, em que eu emprego os diodos de compensação, então eu digo que eu estou fazendo uma polarização por diodo, tá certo? Na prática, se eu estiver fazendo o circuito, por exemplo, numa protoboard, utilizando os diodos mesmo que eu vou lá na loja de eletrônica e compro, é um pouco complicado eu implementar isso, porque é difícil encontrar um diodo, tá certo, que tem exatamente a mesma curva desse diodo base emissor, tá certo,
do diodo base emissor que eu vou encontrar no meu transistor, tá certo? Geralmente isso para circuitos que eu estou montando, usando os componentes individualmente, isso é um pouco complicado. Agora, quando a gente está montando isso no mesmo chip, já passa a ser mais viável, tá certo? Porque a integração ali vai fazer com que essas características do diodo, tá certo? Base emissor e do diodo que eu estou fazendo, elas coincidam muito mais facilmente, tá certo? Então, o que é um requisito complicado se eu estiver montando meu amplificador com os componentes individualmente, passa a ser uma coisa bem mais viável se eu estou fazendo isso, tá certo? Montando um circuito integrado lá, e aí a gente já viu o processo de fabricação desses circuitos integrados, e eu estou fazendo ali nas minhas camadas os meus transistores e os meus diodos. Então eu consigo fazer com que essas curvas elas coincidam mais facilmente nessa situação. E aí, quando eu estou usando a polarização por diodo, tá? A corrente do coletor se iguala à corrente dos diodos. Então, a corrente no coletor, ela vai ser VCC menos 2 vezes VBE, tá certo? Dividido por 2R1, onde esse R1 aí é o resistor que eu estou utilizando para limitar a corrente dos diodos, tá? Na parte de polarização do meu circuito. Então, R1 vão ser esses caras aqui, tá certo? Então, a questão pergunta qual é a corrente num coletor quiescente, corrente quiescente no coletor, nesse circuito aqui, tá? Então, isso aqui é uma aplicação diretíssima da nossa relação, tá certo? É os 30 volts da fonte, menos 1,4 aqui da barreira dos diodos, né? 2 vezes VBE, dividido por 2 vezes os 4,7 kΩ. Então, eu vou ter aqui no meu coletor quiescente 3,04 mA nessa polarização, tá certo? Por fim, vamos conversar um pouquinho sobre acionadores classe B. O acionador é a etapa que vem imediatamente antes da etapa final do nosso amplificador, tá certo? É a etapa que vai entregar então o sinal para a última fase de amplificação, e essa última fase vai entregar então o sinal plenamente amplificado para a carga, tá certo? Nos casos anteriores a gente utilizava capacitores, tá? Para fazer essa integração aí do acionador e a última fase. Porém, no caso do classe B, essa não é a melhor estratégia, tá certo? O ideal é a gente utilizar um acionador emissor comum, tá? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Bom, nosso acionador nesse circuito vai ser esse cara aqui, tá certo? Percebam que eu estou usando aqui o meu divisor de tensão. Esse R2 aqui é um resistor variável, tá certo? Isso aqui eu vou usar para ajustar a corrente que eu vou estar entregando aqui na base, tá certo? Dos meus transistores que estão aqui fazendo a operação classe B, tá? Percebam que eu não estou mais usando capacitor de acoplamento aqui. Aqui eu estou entregando tanto as componentes CC como CA, tá? E a componente CC é que vai fazer a polarização, tá certo? Em última análise, desse transistor aqui, tá certo? Então, isso aqui é o nosso acionador emissor comum. O transistor Q12 vai atuar como uma fonte de corrente que estabelece a corrente CC nos diodos, certo? Então, a corrente CC aqui vai estar sendo estabelecida por esse transistor. Agora, R2 pode ser ajustado para aumentar ou diminuir a corrente no R4, tá certo? Então isso aqui eu vou usar para fazer sintonia, para que a corrente que vai aparecer aqui no emissor do meu acionador, ela seja a corrente que eu precise que apareça, tá? Os diodos vão garantir que as correntes em Q3 e Q4 sejam as mesmas que neles, tá? Ou seja, esses diodos aqui a gente já viu, vão garantir que essas correntes que estão passando nesses transistores aqui do classe B, elas não sejam alteradas com as mudanças de temperatura, tá? E com o sinal CA, Q2 atua como um amplificador linear, tá certo? Então ele vai ser um amplificador classe A aí. E o sinal CA amplificado e invertido aciona as bases de
Q3 e Q4, tá certo? E aí eles vão fazer essa amplificação aqui no estágio de saída, classe B, tá? Seguidor de emissor, que é conforme a gente tem estudado até agora. E aí, considerando isso, então a gente teria uma versão mais completa de um amplificador, tá certo? Inclusive essa versão aqui vocês vão encontrar, eu acredito que em fartura, tá? Na literatura que vocês forem ver acerca de amplificadores, em que a gente vai ter então o meu pré-amplificador aqui, tá certo? Pequeno sinal, meu acionador está imediatamente antes da última fase e, por fim, a operação classe B aqui na fase final para o grande sinal, tá certo? Então aqui eu tenho 3 estágios, né? Um amplificador de pequeno sinal, um amplificador de classe A, que é o acionador, e um amplificador push-pull classe B. Opa, e aqui acabou, tá certo? Então, essa aula é muito importante para vocês que querem avançar mais no desenvolvimento de amplificadores mais eficientes e mais práticos, né? Do ponto de vista de que a gente não tem bateria infinita, as baterias elas vão fornecer uma determinada quantidade de corrente ao longo do tempo, e se eu não tiver cuidado com a eficiência do amplificador, então essas baterias não vão durar nada. Tá? Então, para aplicações mais realistas, então a gente vai fazendo essas adaptações e aí o nosso amplificador vai mudando e vai chegando em coisas semelhantes a essa aqui. Tá bom? Então, com isso a gente encerra essa aula de agora, tá? Eu nem sei se a minha imagem da webcam cortou um pouco, vou tirar ela aqui no final da aula só para garantir que a imagem do amplificador completo não está cortada, tá certo? E aí a gente se encontra nas próximas aulas. Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima, tchau, tchau.